Você sabe exatamente quanto lucrou no mês passado? Qual produto realmente deixa mais dinheiro na minha confeitaria? Existe um erro que faz muitas confeiteiras trabalharem cada vez mais e continuarem sem ver o dinheiro aparecer. E o mais preocupante é que a maioria nem percebe que está cometendo esse erro, porque elas vendem, produzem, entregam encomendas, passam horas na cozinha, recebem elogios do cliente e mesmo assim continuam preocupadas com o dinheiro. E o mais curioso é que quase sempre elas procuram a explicação no lugar errado. Algumas acreditam que o problema é a concorrência. Outras pensam que precisam vender mais. Outras acreditam que precisam trabalhar ainda mais. Mas na maioria das vezes, o verdadeiro problema está em outro lugar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe exatamente quanto lucrou no mês passado? Não quanto vendeu, quanto realmente sobrou. Você sabe qual produto coloca mais dinheiro no seu bolso? Você sabe qual produto ocupa seu tempo, mas deixa pouco resultado? Você sabe quanto suas despesas consumiram do faturamento do último mês? Porque depois de analisar isso diversas vezes, eu percebi uma coisa muito interessante. A maioria das confeiteiras está tentando resolver um problema que nem consegue enxergar. Mas ao longo desta aula eu vou mostrar algo diferente. Vou mostrar por que tantas empreendedoras trabalham muito, vendem, produzem, atendem clientes e ainda assim não conseguem entender para onde o dinheiro está indo. E mais importante, vou mostrar como parar de administrar sua confeitaria no escuro. Porque quando você não consegue enxergar claramente o que está acontecendo com o dinheiro da sua confeitaria, qualquer decisão vira um chute. Você não sabe se pode aumentar o preço, não sabe se aquele produto realmente vale a pena, não sabe se está ganhando ou apenas movimentando dinheiro. E quando isso acontece, surgem dúvidas todos os dias. Será que estou cobrando certo? Será que meu problema é a concorrência? Será que preciso vender mais? Mas talvez a pergunta mais importante seja outra. E se o problema não for nenhum desses? E se existir algo acontecendo dentro da sua confeitaria que você ainda não consegue enxergar? É exatamente isso que vamos descobrir hoje. E eu acredito que essa descoberta pode mudar completamente a forma como você administra a sua confeitaria. Antes de continuar, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Alexandre Serri. Estou há mais de 30 anos empreendendo. E nos últimos anos passei a ajudar pequenas empresas a entender melhor seus números e tomar decisões mais inteligentes. Mas existe um grupo que começou a chamar muito a minha atenção, as confeiteiras. Porque quanto mais eu conversava com elas, mais eu percebia um padrão. E esse padrão aparecia em negócios completamente diferentes. Algumas estavam começando, outras já tinham muitos clientes, algumas trabalhavam sozinhas, outras já tinham equipe. Mas o comportamento se repetia. E não era falta de talento. Não era falta de dedicação. Não era falta de qualidade. Na verdade, a maioria fazia produtos excelentes. O problema era outro. Elas trabalhavam muito, mas tinham dificuldade para enxergar o que realmente estava acontecendo com o dinheiro. E foi aí que comecei a notar situações que se repetiam. Algumas vendiam todos os dias e não sabiam se estavam tendo lucro. Outras compravam ingredientes apenas quando acabava. Muitas definiam seu preço olhando para a concorrência. Misturavam o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal e acreditavam que estavam ganhando dinheiro sem nunca terem calculado corretamente os custos. E quanto mais eu observava essas situações, mais uma pergunta surgia. Como alguém pode tomar boas decisões sem enxergar claramente os números? Porque quando faltam informações, as decisões começam a ser tomadas no achismo. E o achismo, ele é muito perigoso, porque às vezes você acredita que está lucrando, mas não está. Às vezes acredita que o problema é a concorrência, mas não é. Às vezes acredita que precisa vender mais, quando na verdade nem sabe se os produtos atuais estão dando resultado. E foi observando esse padrão repetidamente que comecei a perceber algo. As confeiteiras não estavam tomando decisões erradas porque queriam. Elas estavam tomando decisões erradas porque não tinha clareza sobre o que realmente estava acontecendo dentro da própria empresa. Estavam tentando administrar o negócio sem enxergar os números. E quando percebi isso, tudo começou a fazer sentido, porque praticamente todos os problemas pareciam nascer do mesmo lugar. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Foi aí que percebi algo que mudou completamente a forma como eu enxergava os problemas financeiros de muitos negócios.
Porque durante muito tempo eu acreditava que o principal problema das confeiteiras era a precificação. Depois achei que era a concorrência. Depois pensei que era a falta de organização. Mas quanto mais eu analisava diferentes confeitarias, mais eu percebia que todos esses problemas tinham a mesma origem. Até que uma conclusão ficou impossível de ignorar. A maioria dos problemas que eu encontrava tinha a mesma origem. Decisões sendo tomadas sem informações suficientes. Decisões sendo tomadas sem clareza. Decisões sendo tomadas no escuro. E foi aí que identifiquei o verdadeiro problema. O maior problema era administrar a confeitaria no escuro. E deixa eu explicar exatamente o que quero dizer com isso. Imagine que você precisa dirigir em uma estrada durante a noite, mas os faróis do carro não funcionam. Você até consegue andar, você continua avançando, mas não consegue enxergar claramente o caminho. Então começa a dirigir com medo, com insegurança, sem saber exatamente se existe algo na frente. E é dessa forma que acontece dentro de muitas confeitarias. O dinheiro ele entra, as encomendas acontecem, os clientes eles aparecem, os pedidos eles são entregues, mas a confeiteira não consegue enxergar claramente o que está acontecendo. Sabe quantos bolos produziu, mas não sabe quais realmente dão resultado. Sabe quantos que vendeu, mas não sabe quanto realmente ganhou. Ela trabalha todos os dias, mas não sabe quais produtos geram mais resultado e nem quais produtos dão muito trabalho e deixam pouco dinheiro. E aqui existe uma diferença muito importante. Administrar no escuro não é ficar parado, não é deixar de vender. Pelo contrário, muitas vezes o negócio está funcionando, os pedidos estão entrando, o trabalho está acontecendo, mas as decisões continuam sendo tomadas sem clareza. E isso é administrar no escuro. E quando você não enxerga os números, começa a procurar respostas nos lugares mais errados. Pensa que precisa vender mais, considera baixar os preços, faz promoções tentando aumentar os pedidos ou conclui que a concorrência é o grande problema, mas continua sem enxergar o que realmente está acontecendo. E quando você não consegue ver claramente o que está acontecendo dentro da sua confeitaria, qualquer decisão parece correta, porque faltam informações confiáveis. E quando a informação não aparece, a sensação ocupa o lugar da realidade. O palpite ocupa o lugar dos números. E o achismo ocupa o lugar da decisão. E esse é um dos motivos pelo quais tantas confeiteiras trabalham muito, se dedicam muito e mesmo assim continuam frustradas com os resultados financeiros. Porque ninguém consegue administrar bem aquilo que não consegue ver. E quando eu percebi isso, eu entendi que praticamente todos os problemas financeiros que eu encontrava tinham a mesma raiz, a falta de visibilidade, falta de clareza, falta de números. E foi justamente aí que comecei a ver algo que mudou completamente a forma como eu ajudava as confeiteiras. Porque se o problema era administrar no escuro, a solução não era trabalhar mais. A solução era aprender a enxergar. E é exatamente isso que vamos falar agora. Você não administra uma confeitaria pela memória. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você confiaria uma receita importante apenas na sua cabeça, sem anotar nada, confiando apenas na memória, sem nenhuma forma de conferir? Provavelmente não, porque você sabe que um pequeno erro pode comprometer todo o resultado. Mas é curioso quando fazem exatamente isso quando o assunto é dinheiro. Sabem mais ou menos quanto entrou, mais ou menos quanto saiu, mais ou menos quanto gastaram, mais ou menos quanto sobrou. E o problema é que gestão não funciona no mais ou menos. Depois de analisar diversas confeitarias, percebi um comportamento que se repetia o tempo todo. A maioria anotava muito pouco. Algumas não anotavam praticamente nada. E quando eu perguntava sobre os números, as respostas quase sempre começavam da mesma forma. Acho que, mais ou menos, de cabeça. E foi aí que comecei a entender uma coisa. Memória não é gestão. Memória é recordação. E gestão é decisão. E ninguém consegue tomar boas decisões baseadas em lembrança. Porque quando você administra pela memória, começa a administrar pela sensação. Você acredita que está ganhando dinheiro. Tem a impressão de que aquele produto vale a pena. Imagina que aquele preço está correto. Mas sentir não é saber. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Porque quando você não registra o que acontece com o dinheiro, perde a capacidade de enxergar a realidade. E quando perde essa capacidade, começa a depender do achismo. E o achismo é perigoso, porque às vezes você acredita que está lucrando,
mas não está. Às vezes acredito que o problema está nas vendas, quando na verdade o problema está em outro lugar. E é por isso que existe uma frase que considero uma das mais importantes para qualquer empresa: o que não está anotado não está sendo administrado. Vou repetir: o que não está anotado não está sendo administrado. Porque aquilo que você não acompanha, você não consegue melhorar. Aquilo que você não mede, você não consegue entender. E aquilo que você não entende, você não consegue controlar. E dessa forma ficou claro para mim que muitas confeiteiras não estavam perdendo dinheiro porque trabalhavam pouco. Elas estavam perdendo dinheiro porque não conseguiam enxergar claramente o que estava acontecendo. Mas existe uma armadilha que continua enganando muita gente: confundir volume de vendas com o resultado. E essa descoberta pode mudar completamente a forma como você olha para os seus produtos. Produto mais vendido não significa produto lucrativo. Com o tempo, comecei a perceber algo que aparecia com frequência em diferentes negócios. Porque existe uma crença muito comum, e talvez você também pense assim: se um produto vende muito, ele deve dar bastante dinheiro. Parece lógico, mas na prática nem sempre funciona dessa forma. E é exatamente aí que muitas confeiteiras começam a tomar decisões perigosas, porque elas olham para a quantidade, mas não olham para o resultado. E quantidade não significa lucro. Vou te dar um exemplo simples. Imagina 2 produtos. O primeiro vende 100 unidades por mês. O segundo vende 40. Se você olhar apenas pelas vendas, vai concluir que o primeiro é melhor. Mas se eu te disser que o segundo deixa mais dinheiro no seu bolso, a quantidade de vendas não conta toda a história, porque existe algo muito mais importante acontecendo por trás: os custos. E foi nesse momento que muita gente percebeu algo que nunca tinha parado para analisar. Elas acreditavam que determinados produtos eram ótimos para o negócio, mas quando calcularam corretamente os custos, perceberam algo completamente diferente. Alguns produtos davam muito trabalho, consumiam muito tempo, consumiam muitos ingredientes, mas deixavam pouco resultado. E em alguns casos, quase nenhum resultado. Inclusive, me lembro de uma confeiteira que estava extremamente desanimada. Ela chegou a pensar que talvez não conseguisse continuar na confeitaria, porque trabalhava muito, produzia muito, vendia pra caramba, mas o dinheiro nunca aparecia. E quando começamos a analisar os números, veio a descoberta: ela estava praticamente pagando para trabalhar. Os produtos eram vendidos, os pedidos eram entregues, mas depois que todos os custos eram considerados, sobrava muito pouco. E em alguns casos, o resultado ficava perigosamente próximo do prejuízo. E naquele momento, ela percebeu algo importante: o problema não era a confeitaria. O problema não era a falta de clientes. O problema é que ela não conhecia os números. Ela estava tomando decisões sem enxergar a realidade. E essa descoberta muda tudo. Porque quando você conhece os custos, começa a enxergar seus produtos de uma forma completamente diferente. Você deixa de olhar apenas para as vendas e começa a olhar para o resultado. Você deixa de perguntar: qual produto vende mais? E começa a perguntar: qual produto realmente deixa mais dinheiro na minha confeitaria? E essa mudança de perspectiva pode transformar completamente a forma como você toma decisões. Porque sem custo real, não existe lucro real. Vou repetir: sem custo real, não existe lucro real. E quando você não conhece o seu lucro, surge um problema que afeta praticamente todas as confeiteiras: o medo de cobrar. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. O medo de cobrar normalmente nasce de falta de números. E essa é uma conversa que eu tenho com frequência com as minhas alunas. Em algum momento elas me dizem: Alexandre, tenho medo de aumentar o preço. E eu entendo esse sentimento, porque existe uma preocupação real. A preocupação de perder clientes, de ouvir o não, de ver as vendas diminuírem. Mas ao longo do tempo eu comecei a perceber algo. Na maioria das vezes, o problema não é o preço. O problema é a insegurança. E a insegurança normalmente aparece quando faltam números. Porque pensa comigo: como você consegue defender um preço que nem sabe se está correto? Como você consegue cobrar com confiança se não conhece exatamente os seus custos? Como você consegue justificar o valor se não sabe quanto realmente precisa sobrar para manter a confeitaria saudável? Percebe? Muitas vezes a confeitaria não tem medo de cobrar. Ela tem medo de errar. E são coisas diferentes. Porque quando você não conhece os números, qualquer decisão parece arriscada. Aumentar o preço parece arriscado. Fazer uma promoção parece arriscado.
Trocar um fornecedor parece arriscado. Tudo parece arriscado, porque você está tentando decidir sem enxergar claramente a realidade. Mas quando os números aparecem, algo muda. Você deixa de tomar decisões baseadas em opinião e começa a tomar decisões baseadas em informação. Você deixa de pensar, será que eu estou cobrando caro? E começa a pensar, eu sei exatamente por que estou cobrando esse valor. E essa mudança é poderosa, porque ela gera algo que toda confeiteira deseja: confiança. Confiança para precificar, confiança para negociar, confiança para comprar e para decidir. E quando a confiança aparece, a gestão fica muito mais leve, porque você deixa de depender da sorte, deixa de depender da sensação, de achismo, e começa a confiar nos números. Mas existe uma armadilha que continua pegando muita gente, porque mesmo quando se trabalha muito e toma as decisões que parecem inteligentes, ainda pode estar prejudicando o próprio resultado. E o mais curioso é que essas decisões normalmente parecem boas, pelo menos na aparência. Então vamos falar sobre isso. Decisões ruins parecem boas quando você não olha os números. Essa foi uma das descobertas mais importantes que tive ajudando pequenos negócios. Porque existe uma coisa curiosa sobre os números. Eles mostram uma realidade que nem sempre conseguimos enxergar. E quando essa realidade está escondida, começamos a tomar decisões que parecem inteligentes, mas que nem sempre são. Por exemplo, comprar ingredientes somente quando acabam. Parece uma decisão normal, mas muitas vezes significa comprar com urgência. E quem compra com urgência normalmente paga mais caro. Outra situação muito comum: definir preço olhando apenas para a concorrência. Parece fazer sentido, mas como saber se aquele preço serve para a sua confeitaria? A concorrente pode ter custos diferentes, pode comprar ingredientes mais baratos, pode ter uma estrutura menor ou até estar cobrando errado sem perceber. Muitas decisões parecem corretas, mas quando os números aparecem, a realidade aparece junto. E foi exatamente isso que aconteceu com a Gisele do Ateliê Chocobon. Quando começamos a organizar o financeiro do negócio dela, algumas descobertas surgiram rapidamente. Ela misturava dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, não conhecia exatamente os custos. Todo mundo me pergunta, como a gente sabe se a gente realmente está tendo lucro? Comprava sem planejamento e não sabia quanto realmente lucrava. Agora pensa comigo, ela não estava parada, trabalhava, produzia, vendia, atendia clientes, mas ainda assim existiam informações importantes que estavam escondidas. E uma das descobertas que mais chamou a atenção foi a quantidade de despesas que existiam dentro da operação e que passavam despercebidas. Além disso, ela também não sabia quantos bolos precisava vender por mês apenas para não ter prejuízo. E eu quero que você pense nessa situação por alguns segundos. Imagine trabalhar todos os dias sem saber qual é o mínimo necessário para manter o seu negócio saudável. Imagine produzir, entregar, receber pedidos e mesmo assim não enxergar claramente o que está acontecendo com o dinheiro. Isso é administrar no escuro. Mas quando os números começaram a aparecer, as decisões começaram a mudar. As compras melhoraram, a precificação mudou, o controle financeiro melhorou e principalmente ela passou a enxergar o negócio de uma forma completamente diferente. Porque uma coisa, gente, é fazer doces, outra coisa é administrar uma empresa. E esse é exatamente o ponto que eu quero que você entenda. O objetivo não é transformar você em especialista financeiro. O objetivo não é transformar você em contadora. O objetivo é muito mais simples. É fazer você enxergar. Porque quando você enxerga os números, para de administrar pela sensação e começa a administrar pela realidade. Passa a enxergar o que entra, entende para onde o dinheiro está indo, conhece os custos e sabe o que realmente sobra no final. Quando isso acontece, as decisões ficam muito mais simples. Mas talvez nesse momento você esteja pensando: Alexandre, tudo isso faz sentido, mas eu nunca fui boa com números. E se esse pensamento passou pela sua cabeça, o próximo ponto é muito importante. Agora quero falar sobre uma crença que já ouvi inúmeras vezes. Talvez você também tenha pensado assim: eu nunca fui boa com números. E eu entendo perfeitamente esse pensamento. Porque durante muito tempo, muita gente acreditou que entender o financeiro de um negócio era algo complicado, algo reservado para especialistas,
algo feito apenas para quem gosta de planilhas. Mas quanto mais eu ajudava pessoas que trabalhavam com confeitaria, mais eu percebi uma coisa: o problema não era a falta de capacidade. O problema era a forma como elas enxergavam o financeiro. Porque quando alguém ouve a palavra financeiro, normalmente imagina algo complexo, cheio de cálculos, cheio de termos difíceis, cheio de planilhas complicadas. Mas a verdade é que administrar bem uma confeitaria não começa com a matemática, começa com clareza. Vou te dar um exemplo simples. Você não precisa ser mecânico para dirigir um carro, mas precisa olhar para o painel. Precisa saber quando falta combustível. Precisa perceber quando existe algum problema. Com o seu negócio acontece exatamente a mesma coisa. Você não precisa se tornar especialista financeiro. Não precisa decorar fórmulas complicadas, nem gostar de números. O que faz diferença é aprender a enxergar os sinais, entender o que está acontecendo dentro da confeitaria, saber para onde o dinheiro está indo e usar essas informações para tomar decisões melhores. E quando isso acontece, algo muda. As decisões começam a ficar mais simples. Você para de depender da sorte, para de depender da sensação, deixa de tomar decisões no achismo e começa a confiar nas informações. Porque quando os números aparecem, as dúvidas começam a desaparecer. Fica mais fácil entender quais produtos dão resultado, quais custos estão consumindo a margem, quanto as despesas realmente impactam o negócio e o que está sobrando no final do mês. E isso gera algo que vale muito mais do que qualquer planilha: confiança. Confiança para definir preços, segurança para comprar, tranquilidade para decidir e mais controle sobre a própria confeitaria. E talvez a pergunta mais importante seja esta: o que traria mais tranquilidade para você hoje? Trabalhar ainda mais? Ou finalmente entender o que está acontecendo com o dinheiro da sua confeitaria? Porque muitas vezes a responsabilidade não está em produzir mais, não está em aceitar mais pedidos e não está em trabalhar mais horas. A resposta está em enxergar melhor. E quando você aprende a enxergar melhor, começa a tomar decisões muito mais inteligentes. Foi exatamente por perceber essa necessidade que eu decidi criar um caminho simples para ajudar pessoas que trabalham com confeitarias a entenderem seus números sem complicação. E é sobre esse caminho que eu quero conversar com você agora. Ao longo desta aula nós falamos sobre um problema que se repete em muitos negócios de confeitaria: administrar no escuro. Falamos sobre o perigo de tomar decisões baseadas no achismo. Falamos sobre a importância de conhecer os custos, de entender as despesas, de saber o que realmente sobra. Mas existe uma pergunta que naturalmente surge nesse momento: como colocar tudo isso em prática? Porque entender o problema é importante, mas resolver o problema ainda é muito mais. E foi justamente tentando responder essa pergunta que eu comecei a organizar tudo aquilo que funcionava, tudo aquilo que ajudava pessoas comuns a enxergar os números dos seus negócios de forma simples, sem complicação, sem termos difíceis, sem precisar ter conhecimento financeiro. E aos poucos esse processo se transformou em um método, um caminho que mostra exatamente o que observar, o que registrar e como utilizar essas informações para tomar decisões melhores. Porque a verdade é que você não precisa aprender tudo sobre finanças. Você precisa aprender aquilo que realmente faz diferença dentro da sua confeitaria. Você precisa saber o que entra, o que sai, quanto custa produzir, qual preço faz sentido e quanto realmente sobra. Foi exatamente para ajudar pessoas que desejam fazer isso que eu criei o Confeitaria Amor e Lucro. O Confeitaria Amor e Lucro é um treinamento prático, criado para ajudar quem trabalha com confeitaria a parar de administrar no escuro e começar a enxergar os números com clareza. Mesmo que hoje você se considere alguém que não entende nada de finanças, dentro do treinamento você vai aprender como organizar corretamente as entradas e saídas. Vai aprender como calcular os custos dos seus produtos, vai aprender como precificar com mais segurança e, principalmente, vai aprender como utilizar os números para tomar decisões melhores no seu dia a dia.
Porque informação sozinha não transforma o negócio. O que transforma o negócio é a capacidade de usar a informação para decidir melhor. E esse é exatamente o objetivo do método: transformar números em decisões, decisões em clareza e clareza em controle. Mas além das aulas, eu sabia que existia outro desafio: a implementação. Porque muitas vezes a pessoa aprende, entende, mas não sabe por onde começar. E foi pensando nisso que eu preparei algumas ferramentas que tornam esse processo muito mais simples. E é sobre elas que eu quero te mostrar agora. Além das aulas, eu sabia que as pessoas precisavam de algo ainda mais importante: uma forma simples de implementar tudo isso. Porque entender é importante, mas colocar em prática é o que gera resultado. Por isso, dentro do Confeitaria Amor e Lucro, você também recebe as ferramentas que utilizo para ajudar negócios da confeitaria a organizarem seus números. Você terá acesso à planilha de entradas e saídas, onde poderá registrar de forma simples tudo que entra e tudo que sai. Terá acesso à planilha de cálculo de custo, para descobrir quanto realmente custa produzir cada produto. Terá acesso à planilha de precificação, que ajuda a transformar informações em preços mais consistentes. E também a planilha de resultado, que permite visualizar com muito mais clareza o que realmente está acontecendo financeiramente dentro do negócio. Porque uma coisa é aprender, outra coisa é implementar. E essas ferramentas foram criadas exatamente para tornar esse processo mais simples. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto custa continuar sem saber exatamente quanto sobra no final do mês? Quanto dinheiro pode estar ficando pelo caminho por decisões tomadas no achismo? Quantos produtos parecem dar resultado, mas na prática geram pouco retorno? E qual é o preço de administrar uma confeitaria sem enxergar claramente os números? Porque esse é o custo que muita gente paga todos os meses sem perceber. Hoje o acesso ao Confeitaria Amor e Lucro está disponível por apenas 12 parcelas de R$ 29,90 ou R$ 287 à vista. Um investimento menor do que muitos erros financeiros que acontecem todos os meses sem que a pessoa perceba. E para que você possa conhecer todo o conteúdo sem risco, você terá 7 dias de garantia. Se dentro desse período perceber que o treinamento não é para você, basta solicitar o reembolso, sem burocracia, sem complicação. Agora a decisão está nas suas mãos. Você pode continuar administrando pela sensação ou começar a administrar com clareza. Pode continuar tentando descobrir sozinha para onde o dinheiro está indo ou seguir um caminho que foi criado exatamente para ajudar pessoas que trabalham com confeitaria a enxergarem seus números de forma simples. Se você deseja parar de administrar no escuro, entender melhor seus custos, precificar com mais confiança e finalmente saber para onde o dinheiro da sua confeitaria está indo, e principalmente se deseja entender para onde o dinheiro está indo dentro do seu negócio, clique no botão abaixo e faça a sua inscrição no Confeitaria Amor e Lucro. Espero encontrar você do outro lado. Um grande abraço e até breve.